Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Uma alegria para todos nós termos mais de 18 mil inscritos e mais de 700 mil visualizações. Mas um recado importante para você. Você que visualiza, mas não se inscreve, você poderia ajudar mais o canal se você se inscrevesse. É simples, é só dar um cliquezinho em inscrever-se e você estará inscrito. É muito tranquilo e você ajuda para que a gente possa crescer mais e mais. Você vem gostando dos nossos vídeos? Vem gostando daquilo que a gente vem fazendo, apurando as notícias, as informações? Você vai ter ainda mais, porque vamos poder crescer com a sua inscrição. Acionando o sininho da notificação, curtindo, compartilhando, passando para os seus grupos de amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Espalhe! O canal Atenção Vascaínos é um canal sério, dentro de uma filosofia e de uma linha editorial pouco comum hoje em dia no YouTube, ainda mais envolvendo canais que falam de uma paixão como um clube de futebol. E o Vasco para nós é muito importante. O Bismarck, ex-craque do clube, é quem nos lidera e nos dá essa missão: informar, trazer a você, torcedor do Vasco, um pouco mais de verdade. Porque são tantas mentiras, tanto fake news, tanta especulação, e a gente tenta aqui, de alguma forma, esclarecer isso, trazer a informação. Temos as nossas fontes dentro do clube, temos fontes fora do clube. Eu sou jornalista com mais de 30 anos de experiência, Rodrigo Campos também com muitos anos de experiência, Bismarck, um ex-atleta do clube muito bem relacionado no meio, a nossa produção com a Karen Calisto, com o Emerson Rocha, são profissionais também muito qualificados, com muitos contatos. Nossa intenção é trazer a você sempre o melhor. Eu queria dar esse recado porque a gente recebe muita mensagem. E nas mensagens as pessoas costumam escrever: ah, vocês passam pano para fulano, ah, vocês passam pano para cicrano, vocês estão enchendo a bola. É bom a gente deixar claro aqui o seguinte: ninguém é a favor de ninguém. Somos a favor do Vasco, a nossa maior paixão. Só não temos ídolos fora de campo. Temos ídolos dentro de campo. Queremos o futebol forte e para isso esse canal foi criado, para que o futebol seja cobrado. Não dá para o Vasco ficar em último lugar e a gente está falando somente de joia, de política, de vice-presidentes. Todos assuntos importantes, é verdade, pertinentes. Mas e a bola? E o futebol? E a preocupação para que o futebol possa dar resultados e dar alegria a você? Porque você está aqui reclamando do presidente Campelo, gritando por uma nova administração, reclamando das contratações, reclamando do diretor executivo. Você tem razão no que você faz. Mas temos que pensar o seguinte: tem jogo sexta-feira, jogo contra o Inter. E para isso o Vasco precisa se reforçar, precisa pagar salários. E a cobrança vai ser feita, mas a partir de agora mais do que nunca, porque não podemos ficar na situação em que estamos. Aqui o nosso papel será esse, de cobrar com dignidade, cobrar com assertividade. É o que queremos para dar uma boa satisfação a você. Vamos então às notícias, às informações, aquilo que você gosta, como o canal se caracterizou, por informação, apuração e também, de alguma maneira, que nos desculpem muitos, acabando com os fake news. Vamos começar falando do time. O time do Vasco treinou nessa quarta-feira, fez um treinamento muito forte. A preparação continua, como eu disse, a vida continua. Sexta tem jogo contra o Internacional, às 8h30 da noite em São Januário. Você já comprou o seu ingresso? Já se organizou para estar sexta-feira à noite em São Januário? O Vasco precisa de você. Ah, mas os jogadores são ruins. Ah, o time é ruim. Mas é o nosso time. A gente precisa apoiar. Vascaíno que é vascaíno, não desiste. Estará sempre ao lado do seu clube de coração, independente daqueles que vistam a sua camisa. E para esse time eu posso informar ao torcedor do Vasco: modificações. Uma quase certa, no gol, a volta do Fernando Miguel, já treinando, já bem, o nosso goleiro, Barba, confiança total. Fernando Miguel deve voltar ao gol. Uma outra alteração que deve acontecer: o Erley deve sair da equipe, sim, o Erley deve deixar a equipe, ainda não está confirmado. Mas o Erley deve ser substituído, a princípio, pelo colombiano Osvaldo Henriquez, o Boca Negra, que teve um período de lesão, mas agora está recuperado, vem treinando durante toda a semana, e o Osvaldo Henriquez deve fazer a dupla de zaga com o Ricardo Graça, já que o Leandro Castan, a princípio, não deve voltar nem antes da Copa do Mundo, para estar bem, estar recuperado, melhor, da Copa do Mundo não, da Copa América. Depois da Copa América, que é uma Copa do Mundo sul-americana, com Japão, Catar e outros mais,
o Leandro Castanho estará voltando ao time do Vasco, assim como o lateral esquerdo Ramon, e eu afirmei aqui que o Breno poderia voltar antes da Copa América. Obtive uma nova informação. Ele está bem, está treinando, mas paciência. Não adianta fazer uma volta assodada, apressada. E o Breno deve reforçar o Vasco, sim, depois da parada da Copa América. Na lateral esquerda, uma possibilidade. Também da saída do Danilo Barcelos, que não vem agradando. E aí o Henrique é a única opção. Do meio para frente, duas certezas. O Raul volta, não há outra opção. E o Marcos Júnior, que é o melhor dos volantes, deve ficar. O Lucas Mineiro está fora, com o terceiro cartão amarelo. O Andrei perdeu muito prestígio, está decepcionando a comissão técnica, esperava-se muito do Andrei e ele não está entrando bem. E aí, amigos, uma dúvida enorme, porque todos os meias já foram testados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Bruno César jogou contra o Avaí e foi mal. Ian Sassi jogou contra o Fortaleza e entrou contra o Botafogo e foi muito mal. Valdívia também foi muito mal, mas também não jogaria porque é jogador do Internacional. Vanderlei tem uma dúvida enorme. Como montar essa equipe com o seu terceiro homem de meio de campo? Tentando até espelhar o Inter, porque o Inter deve vir com 3 volantes, o Rodrigo Lindoso, o Edenilson e o Patrick. Se jogar o Nonato, joga com 2 volantes, mas o Nonato talvez não jogue, está com desconforto muscular e o Patrick vem de lesão, seria o titular. E aí, para espelhar, botaria-se 3 volantes. Mas hoje não há ninguém para essa posição. Os volantes que tem não estão bem, os meias que tem também não estão bem. Vanderlei vai ter que quebrar a cabeça. Na frente, Rossi, a princípio Rossi, amanhã deve ter a reunião da direção de futebol do clube com o empresário do jogador para ver a questão de propostas, ajustes, os pagamentos de salário serão feitos. Thiago Reis na frente, deve ser mantido, e o Marrone pela esquerda, o guerreiro Marrone que corre para um lado e para o outro. Precisa chutar mais em gol, né, Marrone? Mas é muito bom jogador, tem ajudado demais. O esboço do time é esse, mas a coisa anda muito feia para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que realmente não sabe ainda quem vai botar na meia para completar o meio de campo do Vasco para o jogo de sexta-feira contra o Internacional. Diante de todas essas possibilidades, o time mais provável do Vasco, mais provável, não é o que vai jogar. Fernando Miguel voltando ao gol, Iago Pikachu, Osvaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos ou Henrique, eu sou mais pelo Henrique. Na frente da defesa, o Raul como primeiro volante, Marcos Júnior. E aí o terceiro homem só Deus sabe. Não há nenhum indício em relação a jogadores que possam jogar nessa posição. Na frente, Rossi, se der tudo certo, na reunião dessa quinta-feira, que o empresário seja acalmado, que as propostas não seduzam, ou então que se faça um acerto com o jogador, o Rossi deve jogar. Thiago Reis como centroavante e o Marrone pela ponta esquerda. Eu entrei em contato com o repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Grande abraço, Rodrigão, meu parceiro. O time do Inter, que vem ao Rio de Janeiro, deve formar com essa equipe. Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, Emerson Santos, ex-zagueiro do Botafogo, Rodrigo Moledo está de fora, só volta no jogo contra o Bahia, Victor Cuesta jogando na quarta zaga e o Wender na lateral esquerda, já que o Iago está servindo a seleção pré-olímpica em Toulon. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, ex-volante do Botafogo, Edenilson, excelente volante, que inclusive fez um dos gols da vitória do Inter no final de semana contra o Avaí, e Nonato, que pode não jogar, está com desconforto muscular, e aí entraria Patrick, um volante canhoto que também chega muito, mas também está voltando de lesão muscular, está recuperado, mas ainda está sem aquele ritmo adequado. Na frente, Guilherme Parede, o D'Alessandro só faz jogos, a princípio, jogando em Porto Alegre, no Beira-Rio, Nico Lopes, o uruguaio que está em ótima fase, e o Rafael Sobis, que vai substituir, para nossa alegria, o Paulo Guerreiro. Apesar que o Guerreiro contra o Vasco não costuma fazer nada não, mas o Paulo Guerreiro vem em ótima fase, é um jogador perigosíssimo e que não vai enfrentar o Vasco, está cedido à seleção peruana e estará de fora do jogo da próxima sexta-feira às 8h30. Sobre dispensa, jogadores que não devem ficar. Rodrigo Volante deve estar indo para o Sub-23 do Corinthians, como foi o Hugo Borges. O Bruno Silva não vai ficar, também vai ser colocado no Guarani. E renovar o contrato do Bruno Silva, pelo amor de Deus, é só um parênteses, mas eu não aguento. Daí, outros jogadores a saírem só se tiverem propostas. Jogadores como Luiz Gustavo, como Ribamar, como Cáceres, continuam treinando com o grupo, até por aquela questão jurídica. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás, que por questão de segurança, porque um jogador desse, quando sai do Vasco, galera, ele pode alegar que treinando à parte estava sendo maltratado. E, de repente, algum juiz pode dar ganho de causa para ele.
argumentar uma outra situação ainda mais grave. Mas o Vasco também poderia se defender, dizendo que faz um rodízio nos treinamentos. Mas para não correr risco, o Vasco não quer mais problema. Os jogadores estão ali dentro do elenco, treinando, completam coletivo, até vão para o banco alguns, quase todos. O Ribamar foi cortado no último jogo, mas o Luiz Gustavo tem ido para o banco também pela ausência de zagueiros. Agora o Oswaldo Henriques voltando, o Breno voltando, o Castan também. Talvez o Luiz Gustavo perca até o seu lugar no banco. O Cáceres da mesma forma. O Cláudio Vinck também está sob observação, mas tem mais prestígio. A comissão técnica conhece o Cláudio Vinck. Então esses 3 jogadores estão treinando, mas dificilmente serão utilizados. Jogadores que estão na alça de mira, precisam melhorar muito. Um é o Andrei, que tem decepcionado demais a comissão técnica do Vasco, que esperava muito dele. O Andrei é um jogador que é uma boa moeda de troca, uma boa moeda de venda. Se pintar alguma coisa, o Vasco certamente vai sentar para conversar. Outro é o Felipe Bastos, que já teve as suas oportunidades, perdeu um gol inacreditável contra o Avaí, falhou no gol de domingo no jogo contra o Botafogo. É um jogador de grupo, é um jogador que o grupo gosta muito, mas ele precisa dar resultado dentro de campo. O Vasco precisa de um jogador de futebol e não de um animador, de uma pessoa bacana fora de campo, né? Precisamos de jogadores, não é para casar com as nossas filhas, é para que possam jogar bem dentro de campo. Então, esses jogadores também estão assim sobre alça de mira. Assim como o Bruno César, eu já informei aqui na semana passada, tem treinado melhor, tem entrado em forma, é um jogador que eu até acho que pode ser o favorito para jogar contra o Internacional na próxima sexta-feira. Esse é o panorama desse momento. No final desse vídeo, a gente vai falar sobre reforços. Novas notícias, novas informações, boas e ruins a respeito de reforços. No último sábado, nós fizemos uma informação no nosso Twitter, demos até uma opinião também, mas baseada muito em comentários, em pessoas com as quais falamos. O Vasco contratava Mário André Mazzuco, que foi executivo de futebol do Curitiba, superintendente do futebol profissional, também do Red Bull, no Paysandu também de 2017 a agosto de 2018, e no Paraná Clube estava até sábado passado, fez seu último jogo pelo campeonato da Série B. Muita gente dizendo, mas o Mazzuco tem um currículo horrível, está muito mal, não é esse profissional todo que vocês estão dizendo, por que vocês estão defendendo ele? É bom que a gente esclareça, ninguém aqui, mais uma vez eu digo, ninguém defende ninguém, é informação. Procuramos saber de várias pessoas ligadas ou que estiveram com o Mazzuco, como é o Mazzuco como profissional, como foi, e em todos os clubes, de jornalistas a empresários, passando por pessoas que trabalharam ou trabalharam recentemente com ele, presidentes, treinadores e até ex-jogadores comandados pelo Mazzuco. Nós vamos começar a ouvir esses profissionais. E aí a gente diz claramente, ninguém está querendo que alguém fale que é bom ou ruim. E também ninguém induziu a esses profissionais que possam dizer não, ele é muito bom ou não, ele é muito ruim. Nós ligávamos para as pessoas e dizíamos, estamos fazendo um material para que o torcedor do Vasco conheça o seu novo diretor executivo. O que você, senhor, pode nos dizer a respeito desse profissional? Então nós vamos ouvir alguns profissionais. A começar pelo Curitiba, onde o Mazzuco iniciou a sua carreira. A gente vai ouvir o ex-jogador do Curitiba, Tcheco, jogador que trabalhou, quando terminou a carreira, também como superintendente de futebol. E o Tcheco nos deu um depoimento muito bacana a respeito do Mário André Mazzuco. Muito obrigado, Tcheco. O que você nos fala do Mazzuco para que o torcedor do Vasco conheça um pouco mais o trabalho desse profissional? Olá a todos, falando um pouquinho do André Mazzuco, né, com quem tive o privilégio de trabalhar como jogador no final da minha carreira e depois como auxiliar também. Veio da base do Curitiba, trabalhou no profissional também, depois seguiu como no Red Bull, Paysandu, Paraná Clube e agora no Vasco. Com certeza um executivo de futebol que estudou para isso, esperou sua oportunidade e está colhendo os frutos agora. Conhece muito bem o mercado da série B e da Série A, então vai poder ajudar muito também nesse perfil que o Vasco está procurando. E o cara que fala 2 línguas, como eu disse antes, bem estudioso. Acredito que o Vasco, pela situação que se encontra o clube hoje, infelizmente, né, não só financeiramente, mas tentando se recuperar, eu acho que é um grande cara para que as coisas comecem a funcionar, como já funcionou para vários clubes quando não estavam bem. Desejo ele toda a sorte e a competência ele tem. Um grande abraço a todos. Depois do Curitiba, Mazzuco passou pelo RB Brasil e nós tivemos um contato rápido, muito rápido, com o ex-presidente do RB Brasil. Mazzuco esteve lá em 2017. O Red Bull é uma equipe de empresários, é verdade, que tem uma grande marca por trás, e o Mazzuco foi lá para gerir.
E o Red Bull melhorou muito. Chegou por 2 anos seguidos em competições em São Paulo, às finais. E hoje está com o Bragantino usando a sua marca para tentar alavancar ainda mais o nome. Falamos com Rodolfo Kussarev, que era o presidente. E o Rodolfo Kussarev nos mandou essa mensagem de texto que a gente está botando aí no ar. E ele disse: fiquei muito feliz com esse anúncio. Eu hoje trabalho como consultor e quando me pedem sugestão de diretor de futebol, via de regra, só consigo pensar em alguns que têm competência e caráter para a função. E o Mazzuco é uma delas. Espero sinceramente que ele faça um bom trabalho e que o Vasco acabe o ano numa posição melhor do que agora. Esse foi Rodolfo Kussarev, diretor que cuidou do RB Brasil, presidente do RB Brasil, durante o ano de 2017, falando do Mário André Mazzuco. Saído daí, e aí é importante que você preste atenção. Muito se fala, falaram que o Mazzuco caiu com o Paysandu, caiu com o Paraná, e nós fomos correr atrás. Mazzuco deixou o Paraná, ou melhor, o Paysandu, em 2018, no mês de agosto, na 15ª rodada. E ali ele estava numa posição intermediária, na verdade na 23ª rodada, em 15º lugar. Essa é a informação correta. E longe da questão do rebaixamento. O Paysandu foi sim rebaixado no final do ano. Mas a gente está passando essa informação, mas vamos ouvir as pessoas. Porque por uma questão política, Mazzuco preferiu deixar o Paysandu ao lado do então presidente Tony Cocero, que está também dando um depoimento. Nos mandou esse áudio. Tony Cocero saiu por uma questão de briga política, saiu do clube e o Mazzuco saiu junto com ele. Vamos ouvir o ex-presidente do Paysandu a respeito do atual diretor de futebol, diretor executivo do Vasco da Gama. Flávio, é um prazer falar com você. Meu nome é Tony Cocero, eu fui presidente do Paysandu em 2017, 2018. O Mazzuco chegou aqui com a gente no início de 2017. Nós fomos campeões paraenses em 2017, vice-campeões da Copa Verde em 2017. Em 2018 nós fomos vice-campeões paraenses e campeões da Copa Verde juntos. E em 2018 nós fizemos um bom time, sofremos com a perda de algumas peças por exterior que nós não conseguimos repor à altura. Mas o Mazzuco saiu por um problema político. Na verdade ele pediu para sair depois que houve uma troca na diretoria de futebol e realmente ele não se deu bem com o diretor de futebol novo que entrou no clube. O que eu posso dizer sobre o Mazzuco é que ele é altamente preparado, um cara super sério, e eu tenho total confiança nele, tive total confiança nos 2 anos que eu fui presidente. Infelizmente ele saiu em agosto, se eu não me engano, agosto ou início de setembro, mas eu acredito que o Vasco está bem suprido com o Mazzuco, uma pessoa séria, íntegra, que tem mestrado na área de esporte, doutorado na área de esporte, tem um mestrado, se eu não me engano, em Portugal, já trabalhou nos Estados Unidos com futebol, então é um cara que está muito antenado no mercado, vem de um trabalho bom também no Paraná, e eu indicaria o Mazzuco para qualquer time, porque eu acho que o que nós precisamos no futebol é gente séria e comprometida, e isso o Mazzuco é. Então eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas, e espero que esse áudio ajude no seu intento, aí no seu canal. Mas o Paysandu caiu, e muito sempre se fala que o Paysandu ou qualquer clube que caia, sempre há uma desgraça em relação aos jogadores e briga, salários atrasados. E nós fomos procurar o capitão do Paysandu. Ninguém tem relação nenhuma com esse atleta aqui. Chama-se Diego Ivo. Zagueiro central, hoje está no Juventude. E entrando em contato com o Diego Ivo, explicamos a matéria. E ele disse, deixa que eu gravo. E ele nos mandou esse depoimento a respeito do Mário André Mazzuco. O que você diz a respeito do Mazzuco, hein, Diego Ivo? Fala galera, beleza? Aqui é o Diego Ivo, sou zagueiro, atualmente trabalho aqui no Juventude. Recentemente trabalhei com o Mazzuco no Paysandu, no qual eu fui capitão. E o que eu tenho para falar do Mazzuco é que é um dos poucos, com a honestidade que eu peguei no futebol. Um cara super do bem, trabalhador, sempre procura ajudar. É um cara que fala as coisas na cara, fala sempre a verdade. Um cara do bem.
na minha opinião, um cara espetacular. Sem contar que é um baita de um profissional qualificado demais. O Mazzuco é diferenciado, cara. Essa é a verdade. Acredito que esse trabalho que ele pode estar apresentando no Vasco seja uma oportunidade dele mostrar a qualidade que ele tem. E acho que ele é desse nível aí pra cima. É do Vasco pra cima, porque ele é diferenciado. Tamo junto. Mais 2 depoimentos importantes em vídeo de passagens recentes. No Paraná Clube, o último clube, também se comentou muito. Galera, é bom a gente ler, se informar. Ah, ouvi falar, ele caiu ali, ele caiu acolá. O Paraná Clube caiu ano passado. Mazzuco chegou ao Paraná em dezembro do ano passado, depois do campeonato findado. Pegou o Paraná Clube em reconstrução. Não classificou o Paraná Clube realmente para as finais do Campeonato Paranaense, mas é um clube em situação pré-falimentar. Estava começando a fazer um trabalho quando recebeu o convite do Vasco. Mas para referendar isso, nós entramos em contato com o treinador do Paraná Clube, Matheus Costa, o treinador atual do Paraná Clube. Explicamos também a matéria e o Matheus Costa nos deu esse depoimento a respeito do Mário André Mazzuco, o diretor de futebol, diretor executivo do Vasco da Gama. Mazzuco é um excelente profissional, um excelente ser humano, acima de tudo se preocupa com todo o clube, tem um trabalho muito importante nos bastidores, em que sempre procura agregar todos os setores do clube, procura sempre estar atento com todos os profissionais envolvidos, sempre em prol, obviamente, ao futebol e em busca do resultado. E, obviamente, hoje saindo do Paraná Clube, é um profissional que a gente vai sentir muito a falta dele, mas ficamos na torcida para que ele possa desempenhar tudo que pode produzir, que eu tenho certeza que foi uma excelente escolha para o Vasco e que, consequentemente, terão excelentes resultados aí no futuro. E a relação com imprensa e com empresários? Ouvimos um empresário de futebol muito ligado também ao Mazzuco, que conhece muito, Rogério Brown, que é empresário no Rio Grande do Sul, que fala sobre Mário André Mazzuco. Brown, o que você me fala da sua relação com o diretor executivo do Vasco? Boa noite, Flávio. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Quero desejar muito mais sucesso que vocês já têm e que vocês consigam mandar esse recado aí para a torcida vascaína e que o Vasco tenha muitas glórias, apesar de um momento talvez difícil, mais um dos momentos difíceis que o Vasco já teve. Falar do Mazzuco, é um profissional que eu conheço há muito tempo e admiro, um profissional extremamente capacitado, já desenvolveu uma atividade exitosa em vários clubes do Brasil, agora chega num gigante brasileiro. Quero dizer que o Mazzuco já vem fazendo um trabalho excelente em vários clubes, talvez não com tanta visibilidade, mas eu acredito que ele vai agregar muito ao Vasco nesse momento em que o clube está atravessando. Eu sou presidente do Congresso Internacional de Futebol e em 2016, em novembro, junto com você, que nos ajudou, que contribuiu muito para o nosso evento, nós trouxemos o Mazzuco, veio falar sobre gestão em futebol e ele, além de outros grandes profissionais, engrandeceu muito o nosso evento. E agora vamos ouvir o lado da imprensa. Gil Rocha, competente, das mais antigas personalidades de Curitiba na TV Globo. Gil Rocha nos fala também sobre Mário André Mazzuco. Gil, o que você nos diz a respeito desse executivo de futebol? Mazzuco é um bom nome para o Vasco? Alô, turma do Atenção Vascaínos. André Mazzuco é um profissional bastante discreto, daqueles que gostam de trabalhar mesmo nos bastidores. Ele apareceu no Curitiba, na categoria de base do Curitiba, e fez um trabalho muito bom, reconhecido por todos aqui na capital paranaense. E esperava a chance de comandar o departamento de futebol profissional. Mas na época, a diretoria do Curitiba acabou preferindo profissionais de fora, profissionais mais conhecidos, mais experientes. O Mazzuco seguiu a vida, foi para o Paysandu e agora tinha aceitado o desafio de remontar o Paraná Clube depois da campanha muito ruim que o Paraná fez na Série A do ano passado, quando foi o lanterna do campeonato. Estava nesse trabalho, fazendo, como eu disse, um trabalho de bastidor, um trabalho bastante discreto, como é, de resto, a personalidade dele. E é aquela história.
Quem aceita trabalhar no Paraná Clube, um time que passa sempre por muitas dificuldades financeiras e que sempre tem que estar remontando, montando e remontando o time, está preparado para qualquer desafio. E para concluir, nós fomos ainda mais fundo numa pessoa que eu sei que você, torcedor do Vasco, tem muito respeito. Você considera ele o melhor que já passou pelo nosso clube e que chegou na mesma condição de Mazzuco. Em 2009, Rodrigo Caetano, quando veio para o Vasco, veio do Grêmio, da base do Grêmio. E na base do Grêmio, ninguém conhecia, ninguém sabia. Chegou aqui como Mazzuco, um grande desconhecido. O Vasco numa situação complicada, como a de hoje, parece que falamos a mesma história de 10 anos atrás. E o Rodrigo Caetano, quando nós mantivemos contato, nos disse: Flávio, eu vou mandar um áudio, faço questão de falar do Mazzuco e dizer ao torcedor do Vasco que tenha paciência com ele, porque ele é muito bom profissional. Palavras do Rodrigo Caetano, não palavras nossas. Entenda mais uma vez, aqui estamos tentando esclarecer aquilo que se fala muito, que se diz muito, mas aqui a gente traz a verdade. Com a palavra, o diretor executivo dos melhores do Brasil, Rodrigo Caetano. Fala, Flavião, tudo bem, meu camarada? Rodrigo Caetano aqui falando, prazer voltar a falar contigo, saudade do amigo. Bom, em relação ao Mazzuco, o que eu posso dizer é que todas as vezes em que tive o prazer de me relacionar com ele profissionalmente, a experiência sempre foi altamente positiva, ele sempre demonstrou realmente um alto índice de profissionalismo, defendendo os interesses dos clubes pelos quais ele passou, e isso a gente observa com facilidade. Desejo a ele muita sorte, que ele possa ser iluminado aí nesse desafio. Tenho certeza absoluta que vai ser uma grande honra para ele. Espero realmente que ele construa um caminho vitorioso, né, juntamente aos demais profissionais que já estão no Vasco, que eu conheço muito bem, tenho o maior carinho e tenho certeza absoluta que também são muito capazes, e que o Vasco tenha aí uma sequência de ano exitosa. Mesmo à distância eu vou estar sempre na torcida, porque o Vasco é um clube que eu carrego no coração com muito carinho, e tomara a Deus que o Mazzuco possa colaborar nessa caminhada aí, nesse ano de 2019. Obviamente que toda vez que não enfrentar o Internacional, né? Quando enfrentar aí vai ser difícil, mas quando não enfrentar o Inter, que ele tenha sucesso, assim como os demais profissionais. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, prazer falar contigo, Flávio, e boa sorte para o Mazzuco nessa caminhada dele no Vascão. Abraço. Bom, esse foi o material que fizemos a respeito de Mário André Mazzuco. Vamos esperar, volto a dizer, aqui a gente não está dizendo que o Mazzuco vai ser o melhor executivo da história, que ele é conhecidíssimo, que ele é um profissional maravilhoso. Como disse, eu mantive contato em 2016 com ele num evento, sábado e domingo falamos por telefone. Consegui o telefone dele porque nem tinha. E nesses telefonemas tive uma boa impressão. É uma pessoa cercada de boas intenções, falamos isso na live de segunda-feira. Ele está muito afim, querendo segurar até o ímpeto, mas muito consciente do grande desafio, que o Vasco não tem dinheiro, vai ter um pouquinho agora em função dos empréstimos, das aprovações, dessa paz momentânea no clube, mas que o Vasco é um gigante que precisa ser acordado. Está muito adormecido, é um trabalho árduo, ele já teve reuniões com a comissão técnica, sabe do momento complicado, mas sabe que o Vasco pode dar a volta por cima. Tem bons contatos, tem boas informações. Para a gente concluir, eu vou falar sobre reforços. Algumas notícias boas, outras ruins. A notícia ruim: eu tive um contato com um profissional ligado ao Palmeiras, de dentro do clube, e quis saber em que pé estaria a possibilidade de Matheus Fernandes e Guerra. Houve sim a confirmação do contato da direção do clube com a direção do Palmeiras a respeito desses dois atletas. E a informação é a seguinte: 0 de chance. Guerra tem um contrato até dezembro, está incluído nos planos do técnico Luiz Felipe Scolari do Palmeiras, e o Matheus Fernandes foi recém-contratado junto ao Botafogo. Portanto, se depender do Palmeiras, Guerra e Matheus Fernandes não sairão do clube. Sobre o atacante colombiano, Yorley Mena, esse jogador foi oferecido ao Vasco via WhatsApp. Não se viu nem muito vídeo dele, mas na verdade vazou a informação. Provavelmente quem ofereceu. E isso não é legal para uma negociação. Mas também visto esse vídeo desse jogador colombiano que viria do Independiente Medellín, esse jogador não agradou. Tem números baixos, não é um jogador de primeira linha que o Vasco pensa em realmente contratar. A informação que a gente pode dar é a seguinte: essa é certa. O Vasco vai contratar
mas na parada da Copa América. Até semana que vem, dificilmente o Vasco vai contratar. A prioridade nesse instante é sair a primeira parte do empréstimo, pagar funcionários, pagar jogadores, botar tudo em dia, porque aí sim o clube vai conseguir respirar. O clima vai ficar melhor. E aí, a partir da Copa América, com a aprovação dos outros 20 milhões que vão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo, aí poder ir ao mercado para tentar contratar. E dentro dessas possibilidades, Bernardo, chance zero. Eu hoje tenho essa informação. A dificuldade é muito grande. Muito difícil o Bernardo voltar. Não é um jogador hoje com o perfil que o Vasco quer. Michel, lateral direito do Corinthians. É um jogador que está sendo observado. Jogou ontem contra o Flamengo no Maracanã, é muito bom jogador, é um jogador que caberia bem na lateral direita, mas é apenas uma especulação, não é nada certo. A gente vai correr atrás dessa informação. Um outro jogador que também poderia interessar, um jogador que está sendo mapeado, é Gerson, meia que foi do Fluminense, está na Roma, está de férias no Brasil, nada oficial, mas entra nesse radar. Como eu informei na live de segunda-feira, a questão do BMG, do patrocínio, que patrocina outros clubes no Brasil, o BMG quer o Vasco forte também e poderia usar até do seu prestígio e da sua grana para trazer alguém desses clubes que ele patrocina ou até investir em algum jogador que esteja livre no mercado e que possa vestir a camisa cruz-maltina. É isso, gente. Sexta-feira, 8h30 da noite, Vasco e Internacional. Um jogo muito importante. Amanhã estaremos reunidos, eu, Rodrigo Campos, o Bismarck, para falar desse jogo. Um jogo que nos remete a muita alegria. Em 1989, o Vasco passou pelo Inter para chegar à final contra o São Paulo, jogando uma grande partida. O Inter sempre fez grandes jogos. Foi em 1971 que surgiu o garoto Dinamite. Quem não se lembra, o gol de Roberto Dinamite contra o Internacional, e o Vasco ali lançava um grande craque para o futebol brasileiro, criava o seu maior ídolo. Muito importante esse jogo de sexta-feira e você deve estar em São Januário. Conforme disse no início do vídeo, mais uma vez, curta, compartilhe, mas inscreva-se no canal, visualize, se você gosta, espalhe para os seus amigos em grupos de WhatsApp, dê um aviso em geral aí, Facebook, Instagram, Twitter. A gente tem que crescer, a gente quer crescer, a gente precisa crescer para trazer ainda mais informação. Se você gosta do trabalho que a gente faz, se você acredita no trabalho que a gente faz, de verdade, de lisura, sem fake news, inscreva-se no canal e também chame os seus amigos para que possam se inscrever. Ok, turma? Um grande abraço, fiquem bem, tchau!